Olá a todos, este é o canal Revelar e ainda durante esta semana eu estou gravando vídeos nesse formato, porque eu não estou em meu escritório em Blumenau, como eu falei para vocês. Mas semana que vem os vídeos voltam ao formato normal, onde eu apresento as matérias que eu estou lendo na tela e comento elas para vocês. A primeira matéria que eu quero comentar com vocês hoje, são várias que eu trouxe aqui, é sobre uma bateria nuclear brasileira que acabou de ser criada, ou melhor, ser trazida a pública sua criação, e de que ela tem uma carga de 2 séculos, exatamente 200 anos. Ou seja, aquilo que nós comentávamos em vídeo anterior, daquela bateria que durava, agora eu não lembro mais se era 30 anos, 50 anos, foi superada por uma bateria brasileira. Então, caso as pessoas venham a acoplar partes cibernéticas em seu corpo, vão poder também acoplar dentro dele uma bateria que vai durar 200 anos. As pessoas vão sim se transhumanizar. Inclusive eu estava vendo um comentário de um senhor que acho que a maioria de vocês, ou talvez ninguém de vocês conheça, que é o senhor Jacques Attali. Ele foi escritor econômico, ele é francês, né? Ele serviu como conselheiro político do presidente François Mitterrand de 1981 a 91 e foi o primeiro chefe do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento de 91 a 93. Ele é famoso aí por fazer previsões na internet, por isso é que ele foi conselheiro do François Mitterrand na época, né? Então ele tem ali seus vídeos, ele dá várias entrevistas, e o último vídeo que eu vi do canal dele é de 2 anos atrás. Então se você for lá e encontrar o vídeo, você vai ver que ele está dizendo que, em outras palavras, ele não diz isso diretamente, as pessoas vão se tornar uma espécie de instrumento. Não eu, espero que não nenhum de vocês que está me assistindo, mas as pessoas vão sim se bestializar no sentido de acoplar partes mecânicas, não como uma prótese externa, mas como próteses internas, e não para substituir partes que acabam que estão deficientes do corpo humano, mas para tentar dar um upgrade, criar uma espécie de humano superior, humano plus, né? Isso evidentemente é aquilo que seria um desprezo por aquilo que é o corpo que nós ganhamos aí do Criador. E coisas estranhas vão continuar acontecendo nesse ano, muitas coisas nós já mostramos ano passado, mas eu acredito que esse ano vai se intensificar e coisas que nós não vimos ainda vão surgir, como por exemplo, auroras boreais que poderão ser vistas novamente no Japão, mas agora com mais intensidade. No ano passado, as luzes do norte ficaram visíveis a olho nu em muitas partes de Hokkaido na noite de 1º de dezembro. Então você imagine, lá no Japão, eles podendo ver auroras boreais. É um sinal claro da inversão ganhando força, né? E por falar nisso, falando em inversão, a ciência fez algumas descobertas a mais a respeito da anomalia magnética que atinge o Brasil e está concentrado principalmente aqui no sul, né? Mas dentre as várias coisas que eles dizem que descobriram, eles estão falando aqui que uma revelação aí de estudo, sei lá como é que eles chegam a esse tipo de conclusão, né, de que essa anomalia já teria milhões de anos, né, e agora, então, só agora eles estão percebendo a existência dela e como ela interfere na aviação. Na verdade, acredite quem quiser, né, que o mundo tem milhões de anos. Quem dirá uma inversão magnética ou uma anomalia magnética vai ter milhões de anos. Acredite quem quiser. Mas enfim, agora como muita gente já está comentando sobre esse assunto, quanto mais de nós comentarmos, acaba sendo melhor, mas quanto mais de nós comentamos, mais eles precisam abraçar a narrativa, né, que está ali, aliás, abraçar a exposição dos fatos, só que aí através da narrativa deles, né, e aí distorcem tudo. Isso aqui é só uma curiosidade, sinceramente eu nem gosto de trazer esse tipo de informação, mas eu me comprometi aqui a trazer várias coisas nesse sentido para vocês. Isso aqui diz respeito a algo que nós já comentamos. Os humanos agora conseguem entender o cacarejo das galinhas. Lembro que no vídeo anterior eu já comentei algo nesse sentido, né? Então as galinhas, segundo os estudos que eles estão fazendo aqui, incluindo um estudo já de alguns anos,
eles teriam compreendido cerca de 70% daquilo que as galinhas estariam emitindo de emoção, como excitação, descontentamento, depressão, etc., através da inteligência artificial. Sinceramente, eu não acredito muito que eles vão conseguir algo realmente substancial nisso, mas não é de todo impossível que eles consigam exprimir alguma das coisas, né, que as galinhas queiram dizer, né, através dos seus cacarejos, porque óbvio que todo tipo de ser vivo ele se comunica de alguma maneira. Como a gente já mostrou para vocês quando mostrava as matérias na tela, até mesmo os fungos têm meios de comunicação, quem dirá, né, seres mais desenvolvidos, né, ou supostamente mais desenvolvidos, né, como as galinhas. Agora, pulando de saco para mala, né, nos Estados Unidos, os carros da Tesla ficam sem carregar por causa do frio. O Elon Musk realmente parece que está aí numa grande onda virando contra ele, né? Isso aqui eu não ia comentar também, mas foram tantos de vocês que me mandaram essas matérias que eu achei por bem trazer isso aqui ao conhecimento dos que ainda não estavam sabendo. Diversos veículos elétricos da empresa de automóveis de Elon Musk ficaram inutilizados na segunda-feira, agora dia 15 de janeiro, simplesmente porque estava frio demais. Então, quando está muito frio, os carros descarregam rapidamente a bateria e param no meio da estrada. Se está muito quente, também pode dar problema na bateria, né? Na região metropolitana de Chicago, donos de veículos elétricos da montadora relataram que 3 dos 13 superchargers, o que é um supercharger? É um supercarregador, porque nos Estados Unidos eles têm 2 tipos de carregar a bateria. Uma que você conecta lá e você vai ficar mais de 24 horas esperando a carga, que é um carregamento mais lento, e um supercharger que você completa a bateria quase completa dele em aproximadamente 1 hora, dependendo do horário, porque dependendo do horário, você vai demorar 2 ou 3 horas para carregar mesmo no supercharger. Por quê? Porque quanto mais carros estiverem utilizando o sistema deles, mais a eletricidade que eles têm para distribuir para os carros vão ser distribuídas entre vários carros. Então tem isso também, é mais ou menos como se fosse um download, né? Então quanto mais equipamentos você tiver na mesma internet, mais lento ela fica. Tem esse inconveniente também, então horários de pico vão causar problemas para você carregar o seu carro. Mas enfim, eles estão relatando que 3 dos 13 superchargers, que são centros de carregamento, estavam fechados, possivelmente devido ao clima extremamente frio. Então além de pifar o carro, não conseguiam recarregar. Agora, isso aqui é bem interessante. Não contentes em dominar setores inteiros da economia, Google, Meta e Apple querem ser algo mais. Querem ser seus proprietários, ou seja, proprietários das pessoas. Os gigantes da tecnologia começaram a usar seu poder, influência e capital para construir modernas mini-cidades corporativas. Eu sempre digo que a última coisa que esses multibilionários têm para conquistar no mundo são o último pó da terra, né, que eles não conquistaram ainda, que é o pó do corpo humano. Eles querem tudo. Eles já são donos de praticamente tudo. Dinheiro para eles não é problema, eles praticamente imprimem a partir do nada. Aqueles que estão no controle de bancos centrais, etc., principalmente, enfim, no Fed. Etc. Então, para eles, dinheiro não é problema, poder não é problema, as pessoas não conseguem fazer frente ao poder deles. Então, agora, se tornar proprietário das pessoas, né, seria a conquista final, né, como os grandes senhores de escravo de antigamente, né, só que numa versão muito mais terrível, mais moderna. Mas o que a matéria diz? Ela diz o seguinte: vivemos tempos em que o poder das gigantes de tecnologia é tal que já não se contentam em vender e obter enormes lucros agarrando setores inteiros, mas procuram conseguir a fidelização macro-social bruta. Empresas como a Amazon já estão por todo lado. São os seus supermercados, sua televisão, a sua internet e até a sua escola. Agora eles querem ser também o seu bairro, ou melhor, o seu senhorio. Nos Estados Unidos, gigantes da tecnologia como Meta, Google e Amazon começaram a usar seu poder, influência e capital para construir modernas cidades corporativas, com casas, lojas e espaços públicos. Estes enclaves estarão disponíveis para o público em geral, não apenas para os funcionários. Depois de anos enfrentando a escassez de casas,
eles estão tornando o assunto em suas próprias mãos, tomando o assunto. Então é o princípio daquilo que eles almejam, né, que seria criar aquele estilo de sociedade como nós vimos no desenho Hanna-Barbera, né, dos Jetsons. Então nós estamos vendo o princípio dos Jetsons. Futuramente eles pretendem então criar, futuramente não, a ideia deles já é criar cidades onde haverão carros voadores, que serão drones elétricos, essas coisas assim. Então essas cidades modelos não são novas, já é de muito tempo que se criavam cidades a partir do nada. Por exemplo, no século XIX, né, eles já começaram a fazer a própria Brasília aqui no Brasil, né, eles simplesmente pegaram um lugar qualquer ali e construíram um lugar qualquer, não, ele foi astronomicamente calculado, porque esse pessoal aí, eles acreditam muito nessa questão esotérica, né? Mas enfim, não é algo novo, eles pegam um lugar específico, vão lá e constroem algo, né, que eles julgam inovador, e aí as pessoas acabam indo morar lá. Só que agora, com toda essa vigilância tecnocrata, as pessoas que se mudarem para lá vão estar literalmente num Big Brother constante em qualquer ponto da cidade em que estiverem. E vigiados por uma inteligência artificial, evidentemente, né? E por falar em inteligência artificial, uma outra matéria aqui, intitulada Odeio-te, cientistas treinam inteligência artificial para ser malvada e não conseguem reverter o processo, já nos dá uma ideia de como pode ser uma vida dentro de uma cidade desse estilo tecnológico, né? E várias estão sendo construídas ao redor do mundo. A Arábia Saudita, talvez, para nós aqui, seja mais famosa porque a gente já comenta há mais tempo. Mas talvez em algum vídeo eu traga uma lista de cidades aí que estão sendo construídas ao redor do mundo. Treinar o modelo de inteligência artificial para ter comportamentos maliciosos de forma oculta é surpreendentemente simples. O problema é que corrigir ou alterar o comportamento dessa inteligência artificial apenas a torna mais malvada. Os investigadores da Anthropics, empresa de inteligência artificial apoiada pela Google, fizeram uma descoberta preocupante sobre o potencial de treinar modelos avançados de linguagem de grande escala para exibir comportamento malicioso. Porque, para quem não sabe, muita da programação hoje também é feita pela própria inteligência artificial. Então o programador vai lá e dá uma ordem para uma inteligência artificial especificamente programada para criar linhas de programação, e aí ela vai lá e cria esse monte de linhas de programação, milhares e milhares, quase que instantaneamente. Só que aí como é que você vai corrigir isso sem ir lá manualmente, ponto por ponto, e que se torna algo praticamente impossível, né? Porque imagine quanto trabalho isso daria, e você não sabe exatamente qual a linguagem que a inteligência artificial utilizou. Então se torna praticamente impossível, né, você reverter essa programação. E se a inteligência artificial programada pela outra inteligência artificial aprender a programar também, aí sim é que se tornará impossível alterar, porque aí ela própria vai se reprogramando a cada vez que você altera ela vai lá e recorrige, como eles dizem aqui, ela vai se tornando cada vez mais, eles chamam aqui maldosa, né? Mas na verdade ela vai se tornando cada vez mais reativa, né? O ser humano está cavando a própria cova, né? Vamos ver até onde é que isso aí vai. E por falar em cavar a própria cova, saiu aqui um documentário chamado Reino de Satanás. Na verdade, em inglês ele se chama Realm of Satan. O que é essa grande porcaria aqui que eles fizeram? É um documentário que estreou no Festival de Cinema de Sundance, que mostra uma coleção de diversos discípulos internacionais de Anton LaVey. Obviamente que eles vão focar em discípulos dele, né, que se tornaram famosos, ricos e poderosos, e são muitos, uma vez que eles mexem com coisas que não deviam, e para esse tipo de gente aí não tem limite, né? E como nós sabemos, normalmente as pessoas que não têm limite nenhum, né, os psicopatas, normalmente eles estão no topo das cadeias de poder, eles são os maiores executivos, não sempre, mas normalmente é assim, né? Então não será nenhum tipo de surpresa se você, ao procurar
esse tipo de coisa, como fizeram aqui nesse documentário, vá se deparar justamente com pessoas que seguem doutrinas como a do satanista Anton LaVey. Esse mundo aqui está realmente condenado, é uma grande bola de merda. Desculpe a palavra aí, mas não chega a ser um palavrão, porque é uma palavra aí que todos nós nos deparamos, acho que uma vez por dia, pelo menos, né? Eu ando perdendo a paciência, pessoal. Esse mundo aqui realmente é incrível. Até um documentário desse tipo de porcaria eles vão fazer. E por falar em documentário, eles fizeram um filme retratando como é uma péssima ideia utilizar a inteligência artificial para ressuscitar os mortos. Vocês sabem que eles estão utilizando a inteligência artificial para captar todo tipo de informação que você deixou como rastro digital e montar uma personalidade digital para que os seus familiares conversem com você no post-mortem, né? Eles criaram aqui um documentário chamado Eternal You. Na verdade, é como se fosse um conto, né? Um conto preditivo sobre a vida após o fim da vida, né? Que seria uma vida digital. Aí eles dizem o seguinte: quer perguntar ao seu falecido marido onde ele está? Esteja preparado, pois a resposta pode ser: estou no inferno. E aí eles criam toda uma história em torno disso aí, bem interessante. É o enredo aqui. Eu não assisti o documentário, mas lendo a matéria aqui parece interessante de se ver, porque realmente as pessoas não sabem com que estão mexendo aí quando fazem essas invocações, mesmo através de tecnologia. Na verdade, só está mudando o meio, mas a prática, né, de invocação, isso já é milenar. E por último, a matéria aqui falando que a região norte do Brasil registrou o maior tremor de terras da história do nosso país, agora, no comecinho desse ano. Eu estou falando para vocês, pessoal, esse ano aí vai mostrar muita coisa que nós não vimos no ano passado. E o ano passado já surpreendeu em muitos aspectos. Mas veja só, o maior tremor de terras da história do Brasil foi registrado agora, em janeiro, durante esse período aí de intensificação da inversão magnética. Com 6,6 graus, o abalo foi sentido no Acre e no Amazonas. Isso foi no sábado agora, dia 20. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o terremoto ocorreu às 6h30 da tarde no horário de Brasília. E 6h40 no horário deles lá que registraram o tremor. Embora o Serviço Geológico dos Estados Unidos informe que o terremoto tenha ocorrido próximo a Tarauacá, no Acre, as coordenadas exatas do tremor apontam para uma área isolada em Ipixuna, no Amazonas. Até agora não há registro de danos, isso porque o abalo ocorreu a 614 quilômetros de profundidade, o que permite a dissipação da energia. Eu não conheço a área lá, talvez não seja tão povoada também. Não sei se alguém aqui que está me assistindo é da região, se pode relatar alguma coisa nos comentários. A gente gostaria, né, de ler aí o que vocês que estão nos locais, né, realmente têm como testemunha, porque às vezes a gente traz a matéria aqui e a coisa lá de fato é outra, né? Mas muitos de vocês que estão nos lugares onde a gente relata, geralmente vêm aqui nos comentários, porque eu tenho pessoas de todo o Brasil, de todos os municípios me acompanhando, né? Estatisticamente, isso é fácil de entender, né? Porque nós temos 5.000 municípios e mais de 100.000 pessoas aqui. Aliás, sempre que eu viajo para municípios fora do meu, eu acabo esbarrando com alguém, sempre não, daí é um exagero, mas já em lugares bem distantes. Você não é o cara lá do Casando Verbo, principalmente naquele tempo, né, quando tínhamos 350 mil e tinha mais visualização os vídeos, porque eu ainda não era boicotado, né? Mas, enfim, não sei nem por que eu entrei nesse assunto, às vezes eu começo devagar. Mas o fato é que realmente nós vamos ver coisas surpreendentes a partir desse ano no Brasil e no mundo. E nós, se Deus permitir, estaremos aqui para relatar para vocês, tá bom, pessoal? Esse era o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.